uso do lápis de cor na educação infantil vai além de uma simples atividade recreativa. É uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral das crianças. Ao colorir, os pequenos exercitam a coordenação motora fina, aprimorando o controle dos movimentos das mãos e dedos, habilidades fundamentais para a escrita e outras atividades escolares. Além disso, a pintura estimula a percepção visual, permitindo que as crianças reconheçam e nomeiem cores, formas e padrões, o que contribui para o desenvolvimento cognitivo e a compreensão do mundo ao seu redor. Através da escolha das cores e da forma como aplicam as tintas, elas também expressam suas emoções e sentimentos, promovendo o autoconhecimento e a comunicação não verbal. Portanto, incentivar o uso do lápis de cor não só enriquece a experiência educativa, mas também fortalece aspectos emocionais e sociais das crianças. A pintura, seja com lápis de cor, pincéis ou outros materiais, oferece uma gama de benefícios para as crianças na educação infantil. Ela favorece o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, permitindo que os pequenos explorem novas ideias e soluções de forma lúdica. Além disso, a atividade promove a concentração e a paciência, já que exige foco para completar um desenho ou pintura. A pintura também auxilia na expressão emocional, proporcionando um meio para que as crianças externalizem sentimentos que podem ser difíceis de verbalizar. No contexto social, atividades artísticas em grupo incentivam a colaboração, o compartilhamento de materiais e o respeito ao espaço do outro, aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento social e emocional. Assim, a pintura se configura como uma ferramenta poderosa para o crescimento integral das crianças, abrangendo desde habilidades motoras até competências sociais e emocionais. É importante que educadores e pais estejam atentos ao comportamento das crianças durante as atividades de pintura. Quando uma criança se recusa a colorir ou demonstra preferência exclusiva por cores frias, como preto ou roxo, isso pode indicar questões emocionais ou psicológicas que merecem atenção. A recusa em participar pode ser um sinal de insegurança, falta de autoestima ou até mesmo experiências negativas anteriores relacionadas à arte. Já a escolha predominante por cores frias pode refletir sentimentos de tristeza, introversão ou necessidade de controle. Nesses casos, é fundamental oferecer apoio emocional, criar um ambiente seguro e encorajador e, se necessário, buscar orientação profissional para compreender e lidar adequadamente com essas manifestações. O acompanhamento atento e sensível dos educadores e pais é essencial para garantir que a arte continue sendo uma ferramenta positiva e terapêutica no desenvolvimento das crianças. A psicologia das cores desempenha um papel significativo no desenvolvimento emocional dessas crianças. Cores quentes, como vermelho, laranja e amarelo, estão associadas à energia, entusiasmo e criatividade, estimulando a atividade e a expressão. Já as cores frias, como o azul, verde e roxo, transmitem calma, tranquilidade e introspecção, podendo ser utilizada para momentos de relaxamento ou reflexão. É natural que as crianças explorem uma variedade de cores em suas produções artísticas, refletindo diferentes estados emocionais
e fases de desenvolvimento. Contudo, quando há uma preferência excessiva por cores específicas ou uma recusa em utilizar outras, isso pode indicar necessidades emocionais que requerem atenção. Nesse sentido, é importante que educadores e pais incentivem a experimentação com diversas cores, promovendo a compreensão e a expressão equilibrada das emoções e estejam atentos a possíveis sinais que indiquem a necessidade de apoio adicional. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reconhece a importância das atividades artísticas, incluindo a pintura, no desenvolvimento integral das crianças na educação infantil. Através da exploração de cores, formas e texturas, as crianças desenvolvem habilidades cognitivas, motoras e emocionais, além de ampliar sua percepção estética e cultural. A BNCC destaca que as atividades artísticas devem ser planejadas de forma a respeitar a individualidade de cada criança, promovendo a expressão livre e a criatividade. Nesse contexto, é fundamental que educadores ofereçam materiais diversos e estimulem a experimentação, permitindo que as crianças se expressem de maneira autêntica e significativa. Além disso, é importante que as atividades artísticas sejam integradas ao currículo de forma interdisciplinar, conectando-as a outras áreas do conhecimento e proporcionando uma aprendizagem mais rica e contextualizada. O exemplo é uma atividade de pintura onde tem o desenho como uma planta, pode ser uma árvore, e a criança precisa colocar ali, além de colorir, ela precisa nomear as partes da planta e também colocar ali as suas ideias, o seu conhecimento sobre aquele assunto que está sendo estudado na área de ciências no momento sobre as plantas. Sendo assim, será trabalhado a área de arte, a área de língua portuguesa e também ciências naturais. Agora vamos falar sobre Bobbie Goods. Bobbie Goods é uma marca criada pela ilustradora e designer Abby Gouveia. Ela é conhecida por seus livros de colorir com desenhos muito fofos de animais e personagens fofos, admiráveis. Essa marca foi lançada no ano de 2021 e tornou-se um fenômeno, como livros de pintura e outros tipos de objetos. Por que esse livro chegou ao Brasil e fez tanto sucesso? Pela sua capa muito fofa, toda decorada, com brilhos, com as suas páginas de animais fofinhos que remetem à infância. A ilustradora Abby Gouveia busca proporcionar momentos de diversão e também de nostalgia para pessoas de todas as idades. Agora, vamos falar sobre esse livro de colorir nos dias que vivemos hoje, sua importância e a melhor maneira de usá-lo. Então, em tempos de tecnologia, com o aumento da quantidade de telas e dispositivos digitais, as crianças têm cada vez menos tempo para atividades que estimulam sua criatividade manual. Nesse caso, o caderno de pintura Bobbie ele surge como uma ferramenta poderosa, tanto para resgatar o prazer da pintura, quanto para incentivar a interação entre pais e filhos. Este caderno, com suas páginas cheias de desenhos detalhados que retratam o cotidiano, como um ursinho cozinhando ou indo para a escola,
oferece muito mais do que um simples entretenimento. Ele é um convite para que as crianças explorem suas habilidades artísticas e, ao mesmo tempo, desenvolvam um gosto por atividades manuais fundamentais para o desenvolvimento motor e cognitivo. Então, nesse caso, a pintura não deve ser apenas com lápis de cor, ou marca-texto, ou com outras canetinhas, mas a criança ela deve ser incentivada a explorar novas ferramentas para deixar as páginas mais coloridas. O impacto positivo desse caderno não se limita também apenas às crianças. Muitos adultos têm descoberto o prazer de pintar, se unindo aos filhos durante a atividade, criando momentos especiais de convivência em família. É uma excelente oportunidade para fortalecer os laços familiares, já que, ao sentar todos juntos para colorir, a dinâmica de diálogo e troca de ideias flui naturalmente. Imagine um sábado à tarde com a mesa cheia de cadernos de pintura, canetinhas coloridas e as crianças todas animadas para pintar. Pais, os avós, primos, tios, até mesmo a visita. Esse tipo de interação não só aproxima gerações, mas também ensina às crianças valores como paciência, foco e respeito pela arte. Além disso, o caderno de pintura ajuda a vencer uma barreira comum na educação infantil: a resistência das crianças a usar cores nas atividades escolares. Em vez de ver o momento da pintura como uma obrigação, elas começam a encarar as atividades como algo prazeroso e divertido, fortalecendo a confiança em suas capacidades artísticas. E o mais interessante é que os desenhos, com suas linhas finas e detalhes, ajudam a aprimorar a coordenação motora, promovendo o desenvolvimento das habilidades de concentração e precisão. Então podemos notar que no início a criança ela não vai conseguir respeitar a linha, ela vai ultrapassar a linha na hora de pintar. E o interessante é que depois de algum tempo, até mesmo meses, pode-se pegar as primeiras pinturas e comparar com as que já estão atualizadas. Como que essa criança progrediu? Qual foi o progresso dessa criança e o que facilitou esse desenvolvimento dela poder ali respeitar os contornos, não sair da linha, respeitar os traçados grossos e finos. E outra, a melhor maneira de utilizar o caderno é aproveitar sua proposta de aprendizado de forma descontraída e sem pressa. Deixe que as crianças escolham suas cores e experimentem combinações diferentes, estimulando a imaginação. Os pais podem sugerir, por exemplo, que os filhos escolham um tema para pintar juntos. Pode dizer: hoje vamos pintar a floresta onde o ursinho vive. Dessa forma, não só os filhos, mas todos da família participam do processo criativo, tornando-o um momento de união e diversão. Essa parada, ela é muito importante. É necessário que se escolha em família um horário, um dia e o tema para que todos possam depois explorar esse tema. Pode-se perguntar para a criança: onde o ursinho vive? Como que é essa floresta? O que tem mais nesta floresta? O ursinho vive sozinho? Tem mais alguém com ele? O que ele faz no dia a dia? Quais os objetos que ele manipula? Em um mundo cada vez mais digital, o caderno de pintura Baby Goods oferece uma oportunidade única para que as famílias se reconectem com atividades simples, mas extremamente valiosas. Além de desenvolver habilidades, esse caderno pode se tornar uma tradição familiar que será lembrada por anos, com cada cor e traço sendo parte de uma história compartilhada. Esse caderno, ou
livro, como alguns chamam, poderá ficar como uma relíquia de momentos incríveis vividos em família, num sábado, numa tarde, numa noite, através da arte. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho para receber novos vídeos e, se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Nos encontraremos no próximo. Até lá!